Acredito. Então, imagem melhor, não? Né, gente? Dá uma postadazinha mais para cá. Com a imagem bem tranquilo. Aí, tá melhor, não? Tá melhor. Mais, quanto mais melhor, né? Pra gente ficar bem a imagem boa para vocês verem. Já iniciei aí a imagem, olha só. Tá boa não? A imagem? Tá boa a imagem? Olha só, dá pra ver bem? Tá dando pra ver bem ou não? Ver bem e ouvir bem? Vamos lá, né, gente? Vamos começar. Então, vamos lá. Então, olha só, o que a gente vai dar continuidade à aula que a gente está estudando sobre proporcionalidade, né? Grandezas diretamente proporcional e grandezas inversamente proporcional. A gente viu, né? A gente viu na aula passada grandezas diretamente proporcional. Então, quando é que uma grandeza ela é diretamente proporcional? Uma grandeza ela é diretamente proporcional ao seguinte, quando você percebe o seguinte: se uma grandeza aumenta em um lugar e ela aumentar em outro local, se ela for aumentar, duas grandezas, aqui aumenta e aqui aumenta, ela é diretamente proporcional. Ou se você percebe que uma grandeza ela diminui, se a outra diminuir, também ela é diretamente. Ou seja, se aumentar no canto e aumentar no outro, ou se diminuir no canto e diminuir no outro, elas são grandezas diretamente proporcional. Certo? Quem vai dizer isso, professor? Quem vai dizer isso, nada mais, nada menos que é o problema. Quando você vê o problema, observar o problema, se você vê que esse problema ele é diretamente, se a grandeza aumenta e a outra aumenta, diretamente. Se uma diminui e a outra diminui, também diretamente. Agora é o seguinte, o que eu quero abordar com vocês hoje é justamente quando as grandezas elas são inversamente, certo? Quando é que uma grandeza ela é inversamente proporcional, certo? Então, vamos olhar o seguinte, percebe-se o seguinte nesse primeiro exemplo, diz assim, ó, com 12 operários, isso aqui é importante, vou até circular aqui, com 12 operários, podemos construir um muro em 4 dias, beleza, com 12 operários, nós construímos um muro em 4 dias, aí diz o seguinte, quantos dias, estou fazendo uma pergunta, preste atenção aqui, quantos dias levarão 8 operários, né, 8 operários, para fazer o mesmo muro? Então, olha só, gente, vamos colocar aqui, quais são as grandezas aqui envolvidas? As grandezas envolvidas aqui é operários e dias, certo? Por exemplo, olha só, eu vou colocar aqui, operários, colocar aqui, tá certo, gente? Aqui ao lado, tá aqui, quando a gente vê. Daqui a pouco eu pego, Preste atenção. As grandezas aqui envolvidas são operários, certo? E dias. Então, o que é que diz a questão aqui? 12 operários, vou colocar aqui, 12 operários, abaixo de operários, 12 operários, constrói um muro em quantos dias? 4 dias, 4 dias, vou botar aqui, 4 dias. A pergunta é, quantos dias, já estou fazendo a pergunta para os dias, então vou colocar um xizinho aqui, quantos dias, quantos dias levarão 8 operários, aqui 8 operários,
para construir o mesmo muro. Ora, agora vamos perceber. Se 12 operários, olha só, se 12 operários constroem o muro em 4 dias, e se eu diminuir o número de trabalhadores? Agora só são 8. Eu vou levar mais dia ou menos dia? Mais dias. Ok, gente? Então, é como você coloca assim, ó, vice-versa. Uma flecha para baixo e uma flecha para onde? Para cima, porque está inversamente. Se eu tinha 12, eu diminui para 8. Se eu tinha 4 dias, eu vou aumentar o número de dias. 12 operários fazem 4 dias e 8 operários só. Mais dia. Diminuiu aqui, aumenta aqui. Então, o que é que faz? Diminui. E aumenta grandeza inversamente proporcional. Ó, vou colocar até aqui para vocês verem. Grandeza inversamente proporcional. Beleza, gente? Por quê? Uma diminuiu, a outra vai aumentar. Tá dando para entender aí? Tá dando para ouvir, ver bem? Então, gente, o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vou montar a proporçãozinha. Vai ficar, né? Vai ficar 12 sobre 8, né? Esse sobre esse é igual a 4 sobre x. Presta atenção aqui agora. Qual é a diferença da grandeza diretamente para a grandeza inversamente? Como essa grandeza é inversamente proporcional, preste atenção. Qual é o porém? A primeira coisa. Lançou, formou a proporção. O que é que tu vai perceber agora, professor? Se a grandeza é inversamente proporcional, ela é inversamente proporcional, porque a gente percebeu que diminuir o número de operários vai aumentar o número de dias. Então, o que é que a gente percebe aqui agora? Olha só o que é que a gente percebe. Então, olha só. Quando a grandeza é inversamente proporcional, você vai ter que inverter a fração que está sem a letra, ou essa fraçãozinha aqui, olha. Você vai inverter ela. E como é que se inverte isso, professor? Simplesmente, o que está em cima passa para baixo, o que está embaixo passa para cima. Então, ó, o 8 está embaixo, passa para cima. O 12 está em cima, passa para baixo. Certo? Igual, repete essa daqui. Certo? A da letra não inverte, só inverte aqui no está sem a letra. Então vai ficar 4 sobre x. Beleza? Então, ó. Ah, professor, por que inverteu aqui? Porque eu percebi que a grandeza ela é inversamente proporcional. Inverte a grandeza, ou seja, a razão que está sem a letra. Pronto. Aí aqui agora é só você multiplicar extremos pelos meios. Mas é o seguinte, para melhorar para a gente, percebe-se o seguinte, eu tenho 8 em cima e 12 embaixo, então tem um número que eu divido os dois ao mesmo tempo. Quem é? Então eu posso simplificar essa fraçãozinha, ou seja, eu posso dividir o 8 para 4 e posso dividir o 12 para 4, para poder a fraçãozinha ficar menor, gente, para a gente. Ó. Então olha só como é que vai ficar aqui agora, olha só como é que vai ficar essa fração. Ó. 8 dividido para 4, isso dá 2. 12 dividido para 4, isso dá 3. Repete a fraçãozinha da frente. 4 sobre x. Tá vendo, gente? Porque esse número, essa fraçãozinha fica melhor para a gente trabalhar. Você poderia logo fazer os extremos e meio aqui. Então agora, simplesmente, nós vamos fazer isso. Ó. Multiplicar extremos, multiplicar pelos meios. Fazer isso. Ou seja, o que é que a gente vai fazer aqui agora? O 2 multiplica o x, assim como o 3 multiplica o 4. Aqui, ó. Certo? E aí, o que é que nós vamos fazer agora? Se 2 multiplica o x, 2 vezes x, vamos fazer isso aqui, ó. 2 vezes x e 3 vezes 4. Certo? Então, 2 vezes x, isso é 2x, e 3 vezes 4, isso é 12. Beleza? Então, o que é que você percebe aqui agora? Eu estou afirmando que 2x é igual a 12. Qual é o número que eu posso multiplicar por 2 dá igual a 12? 6. Ou seja, já encontrei, gente, ó. O valorzinho de x é 6. Ou você pode fazer assim, não é ainda?
Você pode deixar o x sozinho do lado de cá, pega esse 12 e esse 2 que está multiplicando o x, ó, passa para baixo aqui dividindo. Ou seja, x é igual a 12 para 2 dá 6. Pode fazer também assim. Beleza, gente? Então tá aí o primeiro problemazinho pra gente. Lembre, viu? Novamente, essa grandeza ela é inversamente, porque quando eu diminuir o número de operário, eu vou aumentar o número de dias, ó. Dias era 4, a gente encontrou 6. Tá vendo? Então aumentou o número de dias. Por isso que a grandeza ela é inversamente proporcional. E se ela é inversamente proporcional, para você lançar a proporção, a razão que está sem a letra tem que inverter. Olha só, 12 sobre 8, fica 8 sobre 12, tá vendo? E aí você faz todo o procedimento. Entendido aí, gente? Entendido? Tá dando para vocês entender aí, gente? Jaine, estão ouvindo bem aí o áudio?